E aí, pessoal, boa tarde, pastor Faustino aqui do Improviso aqui, já estamos chegando, viu? Aí, o sargento aqui já está acabando de organizar aqui, né? Aí, beleza. Boa tarde aí, o pessoal aí da página do Sargento Belaí. Aí, vai ter duas câmeras aqui, né? O Sargento Belaí vai estar sendo transmitido aqui pela página do Sargento Belaí e pela nossa página Vem e Vê. Aí, acho que dá beleza, vocês que estão aí do outro lado, vê aí a forma aí que está, você está beleza, está pegando, né? Nós não vamos ficar muito próximo, né, Belaí? Porque nós estamos cobrando, falando, né, sobre o distanciamento, mas devido aqui à câmera, nós não tem como ficar 1 metro, 2 metros distante, né? 1 metro ainda até que capaz de dar certo aqui, né? Mas queremos a compreensão dos nossos internautas, né? Sem dúvida alguma. Porque aqui ficou um pouco meio complicado. Se afastar mais um pouco, sai aqui, fora aqui também do celular aqui, né? Aqui do Sargento Belaí. Aqui o meu aqui tá beleza. Você que está do outro lado aí, na nossa página TV Vem Ver, vê como que está aí, né? Não está dando para ver aqui direito, mas vai nos auxiliando aí, né? Bom, o meu tá distante, e nessa distância aqui eu não consigo ler o que tá lá, mas aí a dona Irene lá, minha esposa, vai nos ajudando ali, trazendo uns recadinhos e nos ajudando aqui. Num bate-papo rápido que nós estávamos falando, né? Teve um minutinho poucos minutos aí, de um contratempo, mas a gente começa então, que nós anunciamos mais cedo em mais uma live, pastor. É o complemento do que nós tínhamos começado sobre o funcionalismo público, porque até então nós cobramos uma posição, relatamos à comunidade, aos próprios funcionários públicos, talvez o que a comunidade desconhecia sobre algumas dificuldades, algumas faltas de comprometimento e alguns relatos que nós ouvimos dos funcionários públicos, de alguns que nos contam a situação. Então, sargento, essa live aqui é a continuidade da sexta-feira, dia 1º de maio, né? Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador, que nós começamos falando aqui sobre o servidor público, né? Então ficou mais outras coisinhas aqui para esclarecer. Que na verdade, naquela lá a gente só colocou as dificuldades, as situações, e agora aqui, o pré-candidato a prefeito, Sargento Belaí, com o pré-candidato a vereador, pastor Faustino, toda a chapa de vereadores, o partido PP, nós tínhamos falado que levantaríamos essa bandeira. E estamos aqui para falar qual que é o nosso compromisso, alguns compromissos com vocês, funcionários públicos, que nós não conseguimos. Vamos estar aqui organizando aqui, Sargento. Só um minutinho, pessoal. Colocamos um relógio aqui para nos ajudar. Vamos ver aqui, eu acho que agora deu beleza. Então ali, passa aí pra gente. Ainda não está dando para ver, né? É devido aos comentários aqui. Mas os comentários nós não vamos... Vamos tentar aqui. Vamos ver aqui, vai ser... Ter que aproximar mais um pouco aqui. Isso. Não, mas dá beleza, devido aí os comentários, depois quando sai, acho que aparece aí. Vamos ver aqui. Vamos ajustando aqui. Enquanto o pastor Faustino ajusta aqui foca, né, o enquadramento aqui, eu quero falar e precisamos de conversar que lamentavelmente agora há poucos dias anunciaram aí uma grande quantidade, na verdade o índice de pessoas contaminadas está havendo uma curva progressiva acentuada nas grandes cidades, o número de mortes aumentando, né? E também os números de contaminados da área da saúde. A gente sempre tem relatado aqui, tem elogiado e tem reconhecido o trabalho nessa linha de frente do pessoal da saúde, que a gente chama de exército da saúde, né? Que são os médicos, os enfermeiros, os atendentes, toda a equipe de frente
né, nesse atendimento aí dessa situação de pandemia, as pessoas suspeitas e até pessoas contaminadas. A gente ouve notícias tristes também, que profissionais de saúde, de uma forma irresponsável, até sabendo que estava contaminado, trabalhando, contaminando outras pessoas, mas isso é um exemplo, né, que todo lugar, infelizmente, tem essa situação, mas o exemplo mínimo que foi relatado agora recente. Então fica aqui o meu cumprimento mais uma vez, a nossa solidariedade, os agradecimentos a você, o profissional da saúde, e aos policiais militares, né, que são os dois que estão na linha de frente, dessa situação. Né? Bom, pastor, então aqui, como o senhor bem disse aqui, a gente só recapitulou aqui de uma forma rápida, que no dia 1º de maio a gente fazendo uma live em homenagem, né, nosso reconhecimento aqui ao servidor público, nesse dia de uma forma geral, mas especificamente ao servidor público, pelas suas dificuldades, pelos seus problemas, e nós falamos, criticamos, cobramos uma posição, alertamos, né, a administração municipal atual da sua falta de, diríamos assim, de comprometimento com o básico, com o cumprimento das leis, e fizemos essa fala, e agora a gente quer completar do que é a bandeira do Partido Progressista, o que é a bandeira do pré-candidato a sargento Pelaí, a prefeito, e dos pré-candidatos a vereador. E aqui eu trouxe para vocês, para falar para vocês o que nós vamos nos esforçar, que nós vamos trabalhar e comprometer com você, servidor público municipal, na nossa prioridade de trabalho para o servidor público, pastor. Sargento Pelaí, é muito importante, né, focar, porque, igual sempre tem falado, que é uma equipe que tem que ser valorizada, né? E lembrando aqui, sargento, agora, neste momento, que devido que realmente agiu corretamente dentro da lei, certo? Tinha alguns funcionários públicos concursados que estava em outra área, né, em outro departamento, que não era a área que ele foi concursado, né? Então voltou para, como se diz, sua origem seu local de trabalho. Então houve muito conflito nesse sentido aí, sobre essa situação. E agora que eu lembrei, neste momento, porque teve pessoas que estava na área da educação, que formou, fez faculdade, formou nessa área, mas o local de origem dele era outro, né? E foi realmente voltar para a sua origem de serviço, para a sua área de serviço. E muitos ficaram revoltados, né? Realmente foi certo, fez correto dentro da lei, né? Porque estava em outra área. Mas analisando, sargento, será que não há uma possibilidade baseada dentro de uma lei que o gestor ele pode ter essa autonomia de pegar aquele profissional que formou, que pagou o preço, 4 anos, 5 anos na faculdade, que estava dentro da sala de aula e agora voltou, talvez, para a outra área que ele foi concursar, talvez gari, ou talvez outra área cozinheira, merendeira, né? E talvez pode ser baseado dentro de uma lei, eu não sei como que funciona, que agora que eu lembrei dessa situação, né? Que talvez pode baseado numa lei municipal, que o gestor talvez pode, numa necessidade, pegar aquele profissional e voltar ele para aquela outra profissão que ele estava, né? Sem ser aquela que ele foi concursado. Será que é essa possibilidade? Pastor, primeiro para falar para o senhor que isso foi só no começo, inclusive agora a gente está vendo vários funcionários de pouco tempo para cá, e tivemos informação de que está havendo novamente o desvio de função, viu? Então, esse conflito para tentar organizar e se recolocar nas suas funções de origem, ele já acabou. O pessoal já está, na sua maioria, já está em desvio de função de novo. Principalmente
nesse ano, né, sargento, há um pedido que não pode ser negado. Então, realmente, há possibilidade de voltar para o que eu estou falando aqui, estou afirmando que se foi feito no começo que trouxe todos os transtornos, nós temos informação, inclusive de descontentamento, porque há o privilégio, está se privilegiando algumas pessoas, independente de ter curso ou de não ter, de ter estudado ou não, o que nós precisamos de consultar detalhadamente essa situação, mas me parece que caracteriza a improbidade até administrativa essa questão de desvio de função. Ele prestou concurso, passou para uma área e depois ele se atualizou, ele se especializou, ele se dedicou ao conhecimento e reaproveita ele numa outra situação. De forma que a gente tem as informações que alguns casos de desvio de função não é pela essa necessidade. O colégio tal precisa de alguém que está capacitado, que estudou e tudo, e nós temos lá na função de merendeiro alguém que pode assumir essa situação. Temos informação de que nessa circunstância alguém capacitado não está assumindo aquela função que supostamente precisaria, mas que outros que não têm a condição de estudo está remanejado para uma outra área, o que dá a entender de um favorecimento. Principalmente desse ano, né? Justamente. E realmente... Então precisamos nos atentar, precisamos, as pessoas podem trazer mais informações, como a gente tem recebido informações, e eu quero deixar claro aqui, porque a gente tem um compromisso e a responsabilidade, nós progressistas temos esse compromisso e essa responsabilidade e o cuidado de se colocar aqui o que de fato está acontecendo, o que de fato está prejudicando e sem fazer alarde de forma inconsequente, de forma irresponsável. Não é essa a intenção. O que a gente quer é levar para a comunidade, levar os nossos servidores públicos a informação correta e precisa. Então, nessa questão que o senhor levantou aí, dessa possibilidade de haver, de reaproveitar, aproveitar o cidadão que estudou, que qualificou em outro sentido, confesso que nós precisamos de buscar essa informação. O senhor está levantando ela aqui realmente. Agora que eu lembrei, é interessante. Que talvez pode ter uma possibilidade de uma lei, municipal fazer e que o gestor possa aproveitar conforme uma necessidade, Isso aí a gente vai estar o que vai valorizar o profissional que se dedicou, que estudou e tudo, Confesso para você que a gente precisa de buscar essa informação. Isso aqui nós levantamos agora e vamos buscar esse conhecimento, se há essa possibilidade dessa forma, Perfeito. Isso aí foi agora que a gente começou a falar, E agora a gente vai buscar esse conhecimento para futuramente a gente trazer essa informação. Bom, pastor, então vamos falar aqui, porque a gente, como nós nos organizamos aqui para ser uma fala breve, uma fala rápida, para a gente falar aqui então, assim, de trabalharmos e empenharmos com prioridade de governo, dar condições de trabalho e segurança dentro do que estabelece as leis, cumprindo os direitos de trabalhadores, como hora extra, periculosidade, insalubridade e até EPIs. Foi o que nós falamos na live anterior e não está acontecendo. Essa administração não está cumprindo as suas obrigações, não está respeitando os direitos dos trabalhadores. Então, aqui nada mais é do que obrigação e esse é um compromisso que fazemos com você, servidor. Pagamento dentro do mês trabalhado, nós falamos isso anterior, ainda que essa administração... E é de lei você pagar até o 5º dia útil, mas houve um compromisso de palanque e nós queremos o progressista fazer esse compromisso de pagar dentro do mês trabalhado, porque eu entendo que precisa de ter e de haver as prioridades. E as prioridades das nossas propostas de governo é o ser humano. E como o senhor bem disse anteriormente, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A implantação, eu vou falando aqui, pastor, e se tiver algum detalhe, nós tivemos uma ideia, eu vou ser bem conciso aqui, vou falar e no outro momento a gente discute, a gente fala sobre isso, e essa ideia me veio na cabeça, mas não que a ideia fosse minha, mas que como há no meio privado, eu lembrei que pudéssemos trazer isso para o poder público,
E aí, de repente, a gente se deparou numa visita em Araporã, uma informação de que isso acontece lá, de que essa situação ela é executada na cidade de Araporã, como fomos lá e conhecemos outras situações que depois nós vamos apresentar, mas que a implantação de um vale alimentação na forma de um cartão magnético, que esse vale seja gasto no nosso comércio. Os valores, evidentemente, devem ser discutidos ali com toda a classe de servidores, né? Mas principalmente com a Câmara, onde a gente vai apresentar o projeto. E esse projeto ele visa o quê? Ele visa tanto valorizar o servidor público com esse vale alimentação num cartão magnético, como acontece em Araporã, você fazer um convênio com a empresa da maquininha para que seja consumido dentro do nosso município, de forma que você consegue... Deixa eu tirar esse reloginho aqui, que toda hora ele fala, viu? Na hora que bate aqui ele fala. Então, de forma que você consiga injetar no município essa verba desse vale alimentação, dessa ajuda para o servidor público. Dentro da cidade. Para circular dentro da cidade. Agora, exemplo que funciona em Araporã. Olha, sobre essa questão aí desse vale, para o servidor gastar dentro da cidade, é valorizar o comércio de Cachoeira Dourada. Sem dúvida. E que tem que ser valorizado. O gestor tem que valorizar o comércio da cidade. Viu, sargento? E é que essa gestão não valorizou, comprando fora do comércio, fora da cidade. Ué. Quero dizer que isso é um absurdo. Uma brincadeira. A administração municipal pode ajudar, pode injetar, gera divisa para o próprio município, gera emprego, e a administração municipal, a prefeita, ela está gastando dinheiro, e não é de agora, né, fora do município. Não está comprando o comércio da cidade. Não está comprando. Deveria valorizar a casa. Esses dias eles mencionaram ali a questão do posto de combustível, e eu presenciei já veículo da prefeitura abastecendo no posto daqui da rodovia e buscando combustível, que já está irregular, forma de transporte, mas o absurdo de não valorizar o comércio local, o nosso comércio, onde gera divisa, gera emprego para as pessoas. Essa administração não tem esse compromisso com o nosso município. Sargento, outra coisa, e há um grande prejuízo, sabe por quê? Porque os carros saem daqui para ir abastecer e volta. Isso aí é gasto para o município. Outro dia eu vim lá, né? Inclusive a prefeita estava lá no momento, eu estava indo para a faculdade, certo? A prefeita estava lá no local, né? Os ônibus sendo abastecidos e alguns ônibus que iam retornar para a cidade. Eu falei, então eu pensei, poxa, brincadeira, vem de Cachoeira Dourada, olha, gastando, depois volta vazio novamente para a cidade. Então isso aí é prejuízo para a cidade, para o município, para os cofres públicos. Além da falta de valorização do nosso comércio, é o prejuízo financeiro. Não, né? é prejuízo. Do gasto, não só da falta de valorização, mas do gasto. Só dos veículos sair daqui para ir lá, aqui quantos quilômetros? Até lá no trem vai dar uns 20, 25. Praticamente 40 quilômetros, tem voltar, né? E de volta. Quer dizer, é prejuízo para o cofre público. E ninguém talvez não enxergou isso. No dia que eu vi lá no posto, né, quando nós descemos lá para abastecer, a prefeita lá, né, e abastecendo também os ônibus, né, ela estava ao lado. Inclusive eu achei um absurdo. Eu falei, os carros chegando aqui, os ônibus, e retornar para a cidade. Lamentavelmente o papel, a postura dessa administração com essa situação. Pastor, continuando aqui, nessa valorização, a gente colocou aqui uma posição de uma equipe de assistência social com prioridade ao atendimento e apoio ao servidor público e seus familiares. Há de se discutir como se fazer, mas a própria equipe que atende toda a comunidade tem uma atenção especial ao seu companheiro de trabalho, ao seu companheiro de serviço, está monitorando
né, em decorrência da estrutura que nós temos e podemos oferecer. Se faz necessário montar uma equipe só para atender o servidor público, a gente faz esse compromisso de que esse atendimento seja contente, seja respeitoso, mas que se priorize, que se valorize a atenção, a saúde, né, as dificuldades que as famílias que prestam serviço ao nosso município. Nessa questão da assistência social, ela vai fazer esse levantamento e vai informar a prefeitura. Um atendimento diferenciado, não diferenciado do povo, mas diferenciado de valorizar o seu funcionário público, de valorizar o seu irmão de trabalho. Nós precisamos de ter essa estrutura. Muitas das vezes, companheiro nosso que prestou serviço a vida toda, às vezes passamos uma dificuldade, mas que o próprio órgão, ele abandona esse prestador de serviço, esse colaborador que é o seu servidor. Não é porque aposentou ou porque não pode mais prestar o seu serviço que ele tem um menor valor. Pelo contrário, como ele contribuiu, tem que ser mais valorizado ainda. Mais valorizado. Então, uma assistência social para cuidar disso. Não pode ser esquecido, né? Sem dúvida alguma. Bom, foi discutido isso agora e a gente fala como servidor público, levantaram isso lá na Câmara Municipal quinta-feira e está aqui, que era para nós termos falado, fazer o compromisso que anteriormente chegou a discutir, mas que alegaram que não tinha certidões, não poderia ser feito, e depois resolver essa situação, mas não empenharam nisso, não trabalharam, porque a prioridade dessa administração não é cuidar de você, servidor público, é a falta de respeito com você, servidor público, e queremos nos comprometer, nos compromissar com esse zelo, com esse respeito, com esse cuidado e oferecer a condição para que você tenha um plano de saúde, ele seja opcional, né? Mas que o município ele possa te oferecer esse plano de saúde. Levantaram algumas questões, falaram da Unimed, falaram do IPASM. Eu pessoalmente sou servidor público do Estado e tenho um plano de saúde que é do IPASM e nos atende muito bem, e na Solândia recentemente fez, as pessoas estão satisfeitas, mas independente do plano de saúde que seja, o servidor público tem que ter essa condição, tem que ter essa tranquilidade, mas principalmente tem que ter a opção de ter um plano de saúde, né, para cuidar de si e da sua família, uma tranquilidade. Tem as consequências de tudo isso, que com o plano de saúde você desafoga até o próprio hospital municipal, né? E o servidor ele trabalha com certeza mais tranquilo, mais confiante, porque sabe que se ele precisar, ou se a família precisar, ele está amparado. Bom, inserir eventos, né, inserir nos eventos culturais e festivos do município uma data para valorização do servidor público, com reunião dos servidores e seus familiares, inclusive os inativos. Um momento de interação, um momento de valorização, um momento festivo, onde mostra que o município trata com carinho aquele que serve o povo. Então a gente inserir uma data específica, eu não digo a data, mas o evento em si, seja no dia do trabalho, que seja no aniversário da cidade, que seja no ano novo, mas que tenha essa data, né, de responsabilidade do município, um momento festivo de valorização e de reunião. Fazermos reunião com entidades representativas e também ouvir mais os servidores para elaborar propostas, né? A gente se propõe aqui, estamos com algumas ideias, estamos falando algumas, mas o que nós conversamos na outra, ter esse canal, essa ligação, esse respeito, esse carinho, e ouvir as pessoas. A gente ouve e essa comunicação, essa comunicação, que né? não tem, ela não existe, ela não tem. existe, né? Principalmente com as lideranças, Sargento. Realmente não tem essa comunicação, e também não houve nenhuma liderança, certo? E o gestor municipal tem que ouvir a liderança da cidade, certo? Tem que ouvir, tem que fazer algumas reuniões com as lideranças, né, para ouvir eles também, porque só no momento, com uma época igual
esse ano, que é eles que vão atrás, que quer ouvir, que quer, né, ouvir alguma proposta, algum projeto da liderança para colocar nos projetos. Isso aí eu acho errado. Isso, e essa é uma queixa dessa dificuldade, dessa ligação, dessa fala, dessa falta de respeito da administração atual com o servidor, independente de situação. Nós falamos agora há pouco que às vezes alguém pode questionar, mas nós pegamos o município na dificuldade, pegamos o município sem certidão, porque agora a arrecadação caiu. Tem muitas situações aqui que o respeito à administração municipal, falta que esse respeito com o servidor, o carinho, a atenção, o você discutir, o de você apresentar e de às vezes precisar de falar um não, mas falar um não com responsabilidade, com sinceridade, não precisar de estar ali escondendo situações ou sequer receber o servidor, analisar a situação. Quando eu digo, e o senhor falou muito bem dessa questão de representatividade, o que a gente sabe a dificuldade que é, e até quando eu digo nessa falta de respeito, o desdenho em tratar algumas reivindicações desses servidores através dos seus representantes. A gente tem relato do desdém desse tratamento, de você olhar, de estar conversando, e de que o servidor, na sua representatividade, ele está buscando entendimento, e a gente tem relato dessa falta de respeito, dessa falta de consideração, o que nós falamos no anterior. Pastor, então, você, servidor público, aqui nós apresentamos algumas ideias básicas, vamos ouvir mais ainda, estamos elaborando um projeto de governo. É claro que a gente, nessas reuniões, independente infelizmente por conta dessa situação, dessa pandemia, de segurança, né, de saúde pública, a gente ainda não conseguiu de fazer reuniões para a gente estar ouvindo, estamos ouvindo individualmente, conversando com um, com o outro, mas nós estamos com nossos canais abertos, no meu WhatsApp, as pessoas podem chamar, a gente faz a visita se for permitido, tomando os cuidados devidos, as precauções, né, devidas, e a gente fez uma primeira apresentação do que os progressistas, que o PP, do que o pré-candidato a prefeito Sargento Belaí e sua chapa, né, e seus companheiros, seus colaboradores, pré-candidatos a vereadores, a bandeira que também nós vamos levantar, como nós falamos agora há pouco. Então, esse bate-papo aqui de apresentar as propostas do partido no mundo virtual, ao vivo, não há nenhuma legalidade, né, sobre esse assunto, né? Não, até porque a gente fez a consulta. Voto de maneira nenhuma. A gente fez a consulta, estamos fazendo dentro da legalidade, ações anteriores e aquilo que se pretende fazer, as ideias podem ser expostas. Somos só pré-candidatos, né? Ainda tem na muitas fase coisas ainda a rolar ainda para acontecer. Então não tem Estamos nada... amparados dentro da lei e sempre falando que o compromisso nosso aqui é com o povo de Cachoeira Dourada, nosso compromisso é com você, servidor público, e a cada live que nós formos fazermos, vamos trazer para vocês as nossas ideias sobre cada área. Agora nós falamos sobre funcionalismo público, porque começamos naquela e estamos terminando nessa aqui, mas vamos ouvir outras ideias, vamos procurar outras ideias, e aqui é só uma primeira fala para dizer que nós, Partido Progressistas, o pré-candidato a prefeito Sargento Belaí e os pré-candidatos a vereadores, defendem vocês, servidores públicos, respeitam você, servidor público, e tem aqui um pouco da proposta da valorização do ser humano, que é aquilo que vocês merecem. Imagina vocês, mais 4 anos nessa condição de achatamento, de falta de consideração, de falta de respeito, a ponto de fazer as coisas escondidas, o que essa administração tem feito. Então essa é a posição do pré-candidato a prefeito, Sargento Belaí, e o Partido Progressista, o PP, com seus companheiros, colaboradores, os pré-candidatos a vereadores do PP. Então parabéns, Sargento Belaí, pré-candidato a prefeito de Cachoeira Dourada, Goiás. Parabéns aí, apresentou aqui nesse momento aí a forma que o Partido PP, Partido 11, vai estar trabalhando aí, já está começando aí, né, o projeto aí, a elaboração dos projetos de apresentação para a população
de Cachoeira Dourada, Goiás. Nós agradecemos o Sargento Milair por mais um convite, estar aqui na sua casa, aqui neste momento, hoje, dia 8/5, né, 2020, nesta sexta-feira, né? E vamos marcar outro dia na semana, outra live para a gente. E agora um outro setor, uma outra área, e onde a gente vai trazer outras ideias, porque esse aqui é o princípio para a gente captar ideias, para nós conversarmos, estarmos ouvindo, recebermos, até porque essa questão do funcionário público é muito delicada. Você percebeu que até a questão da perseguição ela tem existido, então aquilo até é trauma das pessoas conversar e dar ideia pensando que você vai ali passar um nome, porque pode ter as consequências com essa administração, que deixa bem claro a falta de consideração dessa administração e a falta de respeito. Sargento, vamos deixar para amanhã essa aqui? Aí nós fala pelo menos uns 10 minutos, vai ser legal, porque começar aqui eu tenho muita coisa, vai demorar. Eu acho que então, bacana, vamos fazer então aqui, porque eu sei que vai, então, nós vamos separar o tempo. Vamos separar o tempo. Perfeito, porque se então nós entrar nesse aqui, nós vamos mais uma hora, eu garanto para o então senhor. Vamos fazer amanhã. Então vamos encerrar aqui. E depois a gente vai marcar para amanhã, né? Para a gente falar sobre esse assunto aqui. A gente avisa nas redes, né? Nas redes sociais. Porque eu tenho certeza, se nós entrar, vamos. Né? Perfeito, pastor. Certo? Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Então, eu que agradeço. Apesar que nós estamos higienizados e tudo. Tá, pessoal, vamos cuidar o final de semana. Estamos chegando, está chegando. Já estamos no final de semana. A pandemia ainda é coisa séria. Precisamos de ter o zelo, precisamos ter os cuidados, precisamos ter a responsabilidade, cada um fazer o seu papel, porque infelizmente está havendo muitas mortes, né, e números de infectados, de contaminados estão aumentando. Então, bom final de semana a todos, muito obrigado aqui pela presença, viu? Que Deus abençoe a todos. Agradeço aí, Sargento, pela mais uma oportunidade de estar aqui na sua casa. Obrigado. Até a próxima. Até amanhã.